Primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do verso 8, nós temos assim. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias, para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e pôs em cima da cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Amém. Amados, um pouquinho da oração que eu fiz agora há pouco tem muito a ver com verdades compreendidas, ou que eu compreendi a partir desse texto. Vamos falar um pouquinho do contexto aqui. Esse é um período duro, difícil para o povo de Israel, duro e difícil para o povo de Deus do Antigo Testamento. Porque o rei Acabe não era, talvez tenha sido o pior rei da história de Israel. Ele foi muito infeliz nas suas decisões, se afastou de Deus e casou com uma mulher terrível. Qual que é o nome dela? Jezabel. Se você é solteiro, servo de Deus, se abre os teus olhos. Casar com mulher terrível, depois paga um preço altíssimo. Altíssimo. Moral da história: influenciado por Jezabel, e ele era meio bananão assim, ele foi fazendo muitas coisas que eram muito ruins, que o distanciavam o povo de Deus, e ele é confrontado pelo profeta, e o profeta vira o inimigo número 1, inimigo do Estado. Já viu esse filme? Esse filme é baseado na vida de Elias, inimigo do Estado. E ele agora está jurado, ele está pedido, e Jezabel vai ficar atrás dele. E ele se esconde e tal. E ele tinha dito, profetizado, um tempo de seca para Israel, como resultado do desmando e afastamento. E esse tempo de seca trouxe o quê? Dificuldades econômicas e fome. E nesse momento assim, de grande fome para o povo, que é onde o texto que eu comecei a ler retrata,
ele recebe uma orientação de Deus, que é o versículo 8 que lemos. Então a palavra de Deus veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Onde ele estava, não havia mais sustento. Ele é orientado por Deus para sair dali e ir para Sarepta para ser sustentado por uma viúva. Se a gente parasse só aqui, já é uma coisa intrigante, né? Assim, nós vivemos muitas vezes um tempo em que as pessoas imaginam que por serem crentes no Senhor Jesus, por andarem com Deus, coisas ruins acontecem somente aos outros e não a ela. Por quê? Porque ele é homem de Deus, ela é mulher de Deus, ela é temente a Deus, ela é crente. Ela não... E aí, quando eu leio esse texto, isso já me vem aos olhos, já me salta aos olhos, salta do texto. Elias estava enrolado aqui. Estava por um fio. Estava passando um dobrado aqui, estava cortando um dobrado, como diria minha avó. E porque ele estava cortando dobrado, Deus indica que a provisão dele não mais viria do local onde ele estava, mas de um outro local, de outras mãos. Ou seja, aquilo que a população, aquilo que os homens e mulheres ao redor dele estavam sofrendo, ele também estava sofrendo junto. Ele também padecia junto. Ele também enfrentava as mesmas adversidades. E a primeira grande lição do texto é que ele não diz: olha, Deus, já deu daquele negócio de não chover. Vamos parar com isso. Porque eu faço tua vontade, eu estou contigo e tal, e tem um monte de coisa acontecendo aqui, mas já está bom já. Ele não fala, ele não vai nessa linha, ele não vai nessa direção de se rebelar contra Deus. Ele ouve Deus e obedece. E ele obedece um negócio difícil de obedecer, gente. Porque Deus não fala para ele assim: olha, você sai daí, você vai para Joinville, lá chove todo dia, tranquilo lá. E você vai lá para a casa do Júnior, porque o Júnior, ele vai te receber lá na casa dele. Você é irmão em Cristo, você é um homem de Deus, ele vai te receber com todo carinho. E Deus tem abençoado a casa dele, então ele vai te abençoar também. E eles conhecem umas receitas do norte do país, que é coisa linda, e você vai passar bem demais lá. Não era isso que Deus estava dizendo. Olha que absurdo que Deus diz. Vai para Sarepta. Você sabe de onde era Jezabel? Daqui. Aí você vai dizer: mas ela não estava lá. Tá, ela não estava lá, mas os parentes dela estavam. Ou seja, ele estava pedido, ele estava jurado, e Deus manda ele ir para um lugar em que ele ficaria mais exposto. Segundo, não para ser sustentado por um homem abastado, que tivesse um açude ainda cheio, para irrigar toda a plantação. Não, para uma mulher viúva. Uma mulher viúva e com um filho ainda para sustentar. Ou seja, a possibilidade, a probabilidade de um plano desse dar certo é pequena. Se nós formos olhar com os olhos que normalmente nós olhamos, eu não vou nesse negócio não, isso é barca furada. Eu não encaro essa não, Deus, está de brincadeira. Isso não é voz de Deus, isso é voz do diabo. Não pode ser voz de Deus, uma canoa furada dessa. Não pode ser voz de Deus eu sair daqui para ir lá para perto das pessoas de Jezabel, sendo que ela me persegue. Não pode ser de Deus eu correr risco. Se vai aumentar o risco para mim, logo não é de Deus. A lógica que muitas vezes nós pensamos é essa, mas não é a lógica de Deus. Deus dizendo: olha, vai aumentar o risco para você. E o desafio da obediência é lançado nesse ambiente. O desafio da obediência para o servo de Deus acontece nesse ambiente, em situações como essa, em situações que a coisa não parece assim muito provável, que você assim, isso não está com muita cara de vai dar certo, mas a sua fé, a sua obediência a Deus e a sua capacidade de ouvir a voz de Deus, ela se dá exatamente em situações, em ambientes como esse.
Talvez esses sejam um dos grandes desafios para as nossas vidas nesse tempo. Eu creio de fato que os irmãos querem obedecer a Deus, que os irmãos querem fazer a vontade de Deus. Mas talvez o grande desafio é se nós temos desenvolvido com Deus um relacionamento em que nós conseguimos discernir a voz dele, para termos certeza que é ele que está falando, para que então possamos obedecer. Quando a gente não desenvolve uma cultura de oração, quando a gente não desenvolve uma cultura de intimidade com Deus, a grande perda e o grande prejuízo disso para a vida de um cristão é que ele perde essa capacidade que o homem de Deus revelou ter. De que mesmo sendo uma maluquice que não tinha tamanho, aquilo vinha de Deus. Mesmo sendo um projeto que, do ponto de vista do olhar humano, era uma probabilidade pequena de dar certo. Aquilo parecia muito mais uma loucura. Mas porque era mandamento de Deus, porque era orientação, ordem de Deus, deveria ser obedecido. E ele se fiou não no projeto em si, que não parecia bom, mas no autor do projeto, que ele conhecia, que era tudo de bom. O texto segue, ele chega lá, ele pede água. Enquanto ele pediu água, estava beleza. Tinha água ainda, para ele beber. E ele vai, com um pouco mais de ousadia. Ele já pediu, além da água, traz um pãozinho também com manteiga, um queijinho, um negocinho assim, dá uma sustância melhor. Aí ela já fala, opa, deixa eu explicar uma coisa aqui. Eu, malemar, vou fazer um negocinho com a farinha e com o azeite que eu tenho, eu estou pegando uns gravetinhos aqui que eu vou acender ali o forno, para mim e para o meu filho. O filho já entrou na história. Meu Deus, não basta ser mulher, não ter um marido, porque ela era viúva, ela ainda tem um filho para criar, num tempo de seca. Ela já revelou que tinha um filho, ó. E ela joga limpo com ele. Mas por mais paradoxal que seja, ele lança uma palavra de bênção sobre a vida dela. E ele diz, olha, não tenha medo não, fique tranquila. Quer dizer, tinha tudo para ficar tranquila, né? Não chovia, não tinha uma galinha no quintal mais, tudo morreu, não tinha uma criação mais, a terra era puro cascalho. A comida que já não dava para ela, agora tem mais um. Super tranquilo, super confortável, tudo sob controle. Nada disso. Ele lança uma palavra de bênção sobre a vida dela. E ele diz, olha, fica tranquila. Ih, tem muito. Tem muito. Mas você faz o seguinte. Vamos manter o plano, tá? Vamos manter o plano. Você não ia fazer um bolinho de chuva aí com... para chamar a chuva, né? Eu faço um bolinho de chuva na seca, que é para chamar a chuva. Faz um bolinho de chuva, mas primeiro você faz para mim. Você não faz nem para você, nem para o seu filho, não. Primeiro você faz o bolinho de chuva para mim. Eu fico pensando um pastor dizendo isso para a viúva nos dias de hoje. Você chega na casa da viúva, malemar, tem o que comer, e o pastor chega lá e diz assim, olha, primeiro para mim, sou homem de Deus, né? Abençoado, tal. Fica tranquila. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Faz para mim primeiro. Ele ousou fazer isso. E eu fico pensando na vizinhança dizendo, né? A boca miúda, o que não estava acontecendo ali. A mulher era viúva. E o homem chega lá, bate na casa dela, começa aquela conversinha, ela já foi fazer um bolinho de chuva, já está oferecendo. Você pensa a repercussão disso na aldeia. A probabilidade disso dar certo é muito pequena. A probabilidade desse negócio vir de Deus é mínima. A única coisa que alguém podia manter crendo que aquilo era de Deus é a capacidade
de ouvir Deus. Porque as circunstâncias não apontavam para Deus. Mas a voz que orientava o profeta era a voz de Deus. E ele bem a conhecia e reconhecia. Mais estranho para mim do que o profeta obedecer Deus é a mulher obedecer o profeta. Porque ele já tinha vivido tantas experiências com Deus que são relatadas, faz mais sentido para a minha cabeça. Mas aquela mulher morrendo de fome, ia comer um pouquinho que tinha, dar para o filho e morrer, fazer primeiro o bolinho de chuva para o profeta, é uma expressão, para mim, completamente fora do padrão do que normalmente os homens fazem. Ela obedeceu. E o milagre acontece, o sobrenatural invade o natural no meio da obediência de ambos. A farinha não acaba, o azeite não acaba, e ela se torna empresária dos bolinhos de chuva de Sarepta, os churros de Sarepta lá com ela, primeira barraquinha de churros, de bolinho de chuva de Sarepta, lançado por essa mulher. Pensa que empreendimento fantástico. Porque não acaba o azeite, não acaba a farinha. Ela faz para ela, para o filho, para o profeta, para o vizinho, para o outro, para o outro, para o outro. Vai fazer isso aqui um negócio, gente. Eu vou arrebentar aqui, porque o negócio não acaba. Até o dia que voltasse a chover. É interessante também que há um sentimento naquela mulher, no início do diálogo, de que ela não tem o suficiente. De que não é possível para ela vencer aquela circunstância. De que ela não tem instrumentos para seguir em frente. De que a derrota é certa. Só esperamos o quando, mas a derrota é certa. O sentimento no coração daquela mulher é esse, quando ela se expressa ao profeta. Mas quando Deus invade aquele ambiente e a vida dela, e quando ela responde, contrariando a lógica, mas de alguma forma reconhecendo que havia a autoridade de Deus na vida daquele homem, aquilo que era frustração, aquilo que era medo, aquilo que era desesperança, se transforma em vida, em provisão, em abundância. Pela graça do Senhor Jesus, através da vida de Elias. O Senhor Jesus é dele mesmo, ele já estava no controle desde aquela época, mesmo antes de vir à terra. Você às vezes não se pega se parecendo com essa mulher, dizendo que assim, o que eu tenho é pouco, o que eu tenho não é o suficiente, eu não vou compartilhar não, eu não vou dividir com outro não, eu não vou, por quê? Porque eu não tenho nem para mim direito, eu não tenho nem para mim, para o meu filho, como é que eu vou compartilhar com alguém? E é exatamente no ambiente em que aquilo que se tem é compartilhado que ele é multiplicado. É um princípio. A multiplicação acontece na partilha. A multiplicação se dá após a expressão de generosidade. Após a expressão de dizer, olha, eu tenho tão pouco, mas ainda que tenha pouco, eu posso compartilhar o pouco que tenho. Qual é o principal argumento para não compartilhar, para não abençoar? Eu não tenho o suficiente. Eu tenho pouco. Eu tenho pouco, por isso que eu não vou compartilhar, não. Se eu tivesse o que o outro tem, se eu tivesse o que a outra tem, se eu tivesse o que aquele outro pastor tem, se eu tivesse o que aquela outra igreja tem, se eu tivesse o que... Quando eu tiver... Não, quando eu tiver tal coisa eu vou compartilhar. Quando eu tiver tal carro, aí eu vou. Quando eu tiver tal casa, eu vou. Quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando eu tiver aquilo. É sempre um repertório que diz assim, eu não tenho o suficiente para compartilhar. Mas o texto nos mostra que o ambiente que se dá
A multiplicação é um ambiente onde a generosidade acontece, se manifesta e toma forma. Quanto é o suficiente para a sua vida? Para que você possa compartilhar. Multiplicar na vida de alguém aquilo que Deus já tem te dado. Quanto é o suficiente? O suficiente muda muito. O suficiente de hoje, se eu tivesse tal coisa aí, quando eu tenho tal coisa, já não é mais aquilo, é aquilo mais outro. E quando eu tenho aquilo mais outro, é aquilo mais outro e mais outro. E é uma corrida insana. Porque quanto mais eu tenho, mais eu digo que não é suficiente. Qual que é o resultado? O resultado é que o improvável acontece. O texto eu poderia ter terminado aqui. E viveram felizes para sempre. Mas o texto anda um pouquinho e ele apresenta uma situação nova, difícil, dura. Naquilo que parecia que assim estava tudo para dar certo, assim, depois ia chover, ela ia poder plantar a rocinha dela, e as coisas acontecendo, e a vida seguia. Mas não foi desse jeito. Porque a vida não é assim linear desse jeito. Porque as coisas difíceis acontecem inesperadamente, coisas boas também, coisas fantásticas acontecem sem que a gente mereça, e elas vêm para nós. E o que aconteceu ali foi duro, por quê? Porque o menino morre. E a mulher entra em crise. Fala, mas que loucura é essa? Se você veio aqui, a gente estava para morrer, e Deus abençoa para que a gente não morra, nem eu, nem você, nem meu filho, por que meu filho morre? Porque no coração de uma mãe, talvez fosse mais consolador morrer junto com o filho. Mas que história é essa? Que eu ganho, você ganha, mas meu filho não ganha? E Elias vai fazer resenha com Deus. Elias vai dizer, Deus, o que está acontecendo aqui, Deus? Estava tudo indo tão bem, tu mandou eu vir, eu obedeci, a mulher obedeceu, eu obedeci, está todo mundo obedecendo, o que esse negócio está acontecendo, Deus? A expressão de Elias com Deus é uma expressão profunda do relacionamento dele. Mas ainda assim de dependência. De que o mesmo Deus que deu vitória em momentos anteriores poderia mais uma vez transformar uma situação de derrota, de morte, em uma situação de vida, em uma situação de ganho, em uma situação que o próprio nome dele fosse glorificado. Ele luta contra a desesperança do momento. Ele luta contra uma ideia que parecia ser impossível de ser mudada. O menino estava morto. Mas ele luta com Deus. E o modo como ele faz também é muito impressionante. Ele toma um menino, ele separa o menino, ele deita o menino numa cama. E por 3 vezes ele aquece o menino com a sua própria vida, com o seu próprio corpo, com o calor do seu próprio corpo. Ele deita-se sobre o menino, ele abraça o menino, ele se coloca sobre a criança. O resultado é tremendo, irmãos.
resultado é tremendo. O menino é entregue com vida à sua mãe. O texto fala que ele sai daquele cômodo, ele vai ao encontro da mulher e diz: teu filho está aqui, teu filho está vivo. E qual que é o resultado da mulher? Esse texto, para mim, ele é muito enigmático. A mulher já não tinha obedecido? A mulher já não tinha feito o bolinho de chuva? Julgava eu, na minha ignorância, de que ela havia feito isso, porque ela reconhecia que aquele homem era profeta de Deus, e obedecer aquele homem, então, significava obedecer a Deus. Mas olha o que ela diz, versículo 24. Quando Elias entrega, no versículo 23, no versículo 22, Deus ouve o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. 23, Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe e disse: veja, teu filho está vivo. Mas o versículo 24 encerra de um jeito muito especial. Porque a expressão da mulher para Elias é a seguinte: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Agora. Ela não sabia disso antes. E se ela não sabia, o que a fez obedecer? Eu quero encerrar dizendo para você que não são poucas as vezes que mesmo quando aos nossos olhos, mesmo diante da nossa leitura, o que Deus já fez já era o suficiente para alguém crer. O que Deus já fez já era o suficiente para alguém andar com Deus de verdade, com raízes profundas com Deus. Mas isso muitas vezes é o que está sob o teu olhar. É como você enxerga, mas não é como o outro enxerga. Essa mulher precisou correr o risco da perda do filho. O risco não. A realidade da perda do filho e Deus transformar a morte em vida, Deus ressuscitar esse menino para que a fé fosse despertada no coração dela. Talvez você possa dizer: diante de tudo que ela já tinha vivido, não é possível que ela não creu. Mas será que muitas vezes essa palavra não pode ser aplicada a mim ou a você? Diante de tantas experiências que nós já vivemos com Deus, diante de tantas coisas que Deus já fez por nós, diante de tantas vezes que Deus provou o seu poder e o seu amor sobre as nossas vidas, será que não era para nós crermos de forma mais profunda, completa e plena? Eu quero encerrar deixando essa pergunta no seu coração. Porque o único motivo que eu vejo de Deus ter tocado na vida daquele menino era o objetivo de Deus de despertar fé mais profunda, plena, no coração daquela mulher.